Senhor, queridos? É um privilégio, uma honra poder estar aqui. Já estivemos aqui de manhã e é sempre muito bom poder ser canal do Senhor na vida dos irmãos. Para isso que nós fomos chamados, né? E como nós temos dito, nós não podemos deixar de usar aquilo que o Senhor nos deu. Queridos, aquilo que você já tem na tua mão, que você entrega ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O que eu vou falar hoje, né, a ministração que o Senhor colocou no meu coração, já há vários e vários dias, faz muito tempo, bem antes de eu ser escalada, é algo assim, como eu comentei hoje de manhã, que eu e o Pito, hoje a gente conversa bastante sobre. Quando éramos um jovem casal, 20 e poucos anos, a gente não tinha esse tipo de preocupação sobre o tempo. E vira e mexe, eu digo para ele: nossa, bem, mas não parece que eu já vivi os anos que eu vivi. Não parece que você já viveu tudo que você viveu comigo. E eu sempre digo para ele: foi muito rápido. Parece que foi ontem que eu o conheci. Hoje de manhã eu comentei, queridos. Eu lembro a roupa que eu vestia no dia que eu conheci ele. Faltava um mês para fazer 17 anos. Nessa semana nós completamos 32 anos de casado e mais 5 de namoro. Então, é praticamente quase a minha vida toda vivendo ao lado dele. Mas não parece, a hora que a gente senta e começa a conversar, eu falo: bem, foi muito rápido. Rápido demais. Eu lembro do Murilo nascendo. Murilo tem 31 anos. O Vitor, nosso caçula, tem 27. E nenhum dos dois fez aniversário desse ano. E foi muito rápido, queridos. E a gente fala assim: meu Deus, como que pode ter passado assim? Estalar de dedo. E eu fico meditando: será que eu gastei bem? Será que eu usei bem esses meus 53 anos, quase 54 já, de vida? E a conclusão é que eu cheguei, queridos, é que o tempo que eu vivi da minha vida sem o Senhor não foram tempos tão bons. Que eu não tenho prazer em me lembrar das coisas que eu fazia, que eu sei, hoje eu entendo que desagradava muito ao Senhor, porque eu não o conhecia. Já fiz muitas também, já conhecendo Ele, que desagrada a Ele, mas nenhuma que se compare às coisas que eu vivi por estar longe do Pai. Eu conheci o Senhor com quase 28 anos. Faria 28 anos naquele ano que eu conheci o Senhor. Então louvado seja Deus que com 27 anos o Senhor entrou na minha vida. Mas hoje, tudo que eu já vivi, eu penso: puxa vida, eu poderia já ter nascido servindo ao Senhor. E como eu estava dizendo hoje ali atrás na porta, a gente conversando com o Luan, que o Efraim está um pouquinho doente, então ele não veio hoje ao culto. Mas quem conhece o Efraim sabe que é o bebê mais crente dessa igreja, gente. Ele não falta em um Tadel, ele não falta em um culto, ele não falta em um live. Eu brinquei com o Luan, falei: Luan, ele deve estar muito chateado de estar tendo que faltar hoje. E eu dizia para ele: melhor coisa que você e a Tainá podem dar para ele, esse legado. Porque o Efraim vai amar a igreja, crescer amando a igreja, por ver os pais amando a igreja. Queridos, isso vale a pena. Isso é o que vale a pena. E hoje, o estudo, né, eu intitulei ele como Voltando para Casa, porque eu vou usar a parábola do filho pródigo. Por isso que o tema é Voltando para Casa. E eu preciso ler, queridos, hoje de manhã eu esqueci de pedir perdão antes de ler, mas eu vou ler muitos versículos, a parábola inteira, porque senão não teria como a gente entender. Muitos conhecem, mas eu sei que tem alguns aqui que não pode ser que não conheçam. Então nós vamos ler a parábola inteira, tá bom? Está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante
e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digna de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, eu coloco a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, nas tuas mãos, e eu peço, Deus, que você fale aos nossos corações, que a palavra, Senhor, possa edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que você não permita, Deus, nenhum tipo de distração, Senhor, mas que todos, Senhor, estejam atentos à tua voz. Que você use os meus lábios, que você não permita que saia, Senhor, deles nenhuma palavra que não for agradável ao Senhor. É isso que nós lhe pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola, ela pode, à primeira vista, parecer ser a história de um filho rebelde e nada mais. Mas, na verdade, essa história é sobre a minha e a sua vida. O Senhor Jesus usava parábolas para ensinar. Não é diferente hoje. Ele deseja nos ensinar. Então, é sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida que a parábola está falando, queridos. Todos nós estamos vivendo um tempo que Deus nos deu. E esse tempo, ele é limitado. E nós sabemos disso, queridos. Desde que somos pequeninos, nós já sabemos que esse tempo, ele é limitado. Que ele vai se acabar, porque aqui nessa terra não existe nada eterno. Todos nós, queridos, devemos viver e usar esse tempo de uma forma que a gente não o desperdice. Porque um dia, todos nós iremos prestar contas da maneira como nós vivemos, como nós aproveitamos esse tempo que o Senhor nos deu. Para uns mais curto, para outros bem longos, para outros mais ou menos, mas não importa, nós vamos ter que prestar conta, seja esse tempo curto, seja esse tempo longo, como que nós vivemos aqui nessa terra, que nós sabemos que é passageiro, porque a vida eterna não é aqui. E como eu disse hoje de manhã, queridos, a vida eterna, ela é uma certeza para todo mundo. Para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve a Deus. Qual é a diferença? Que aquele que é filho vai passar a eternidade com Cristo. E aquele que não é filho vai passar a eternidade sem Cristo.
Isso é terrível, queridos. O Senhor não tem prazer na morte daquele que não é filho dele, porque Ele sabe que vai passar a eternidade longe dele, com sofrimento eterno. O filho pródigo, queridos, representam aqueles que desperdiçam o seu tempo, os seus dons e a comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, queridos, é a coisa mais preciosa para um filho dele. É a coisa mais preciosa para mim e para você. É a comunhão com o nosso Pai. Esse momento que nós tivemos de louvor aqui é maravilhoso, queridos. Mas a tua intimidade, a minha intimidade não pode se restringir a esse tempo que nós passamos aqui juntos. É muito pouco, a mesma coisa de se alimentar uma vez por semana. Vai morrer. O Pai, queridos, nessa parábola, Ele representa o Senhor, que continua esperando de braços abertos, enquanto ainda há oportunidade. E quando que há oportunidade, queridos? Enquanto estamos vivos. Enquanto aqueles que nós amamos estão vivos, há oportunidade. E eu acrescentei, hoje de manhã eu quero acrescentar agora. E o filho mais velho? Quem é o filho mais velho? O filho mais velho, queridos, é aquele que já está na casa, mas que não se relaciona com o pai. E eu gostaria de ver com vocês 5 pontos sobre essa parábola. Primeiro ponto, queridos: a vida pode ser desperdiçada de que maneira? Quando vivemos longe do Pai. Por isso que eu digo que 27 anos da minha vida foram desperdiçados, porque eu vivi longe do Pai, não o conhecia. Lucas 15, 13. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, o que o filho queria do pai? A herança. Mas ele não queria o pai. Ele queria apenas a herança que o pai podia fornecer para ele. E isso aconteceu. Ele queria as bênçãos. Que bênção receber uma herança ainda com o pai vivo, né, queridos? Mas ele rejeitou ter um relacionamento com o pai dele. Isso era o mais importante. Não aquilo que o pai poderia dar para ele. E hoje, queridos, isso pode estar acontecendo conosco. De nós estarmos desejando as bênçãos do Pai, mas não a intimidade com Ele. E quando isso acontece, é muito triste, queridos. Por quê? Porque não é esse o propósito do Pai. Não é para isso que Ele nos chamou. Para nós vivermos longe dEle. Só querendo aquilo que Ele pode dar. Eu tinha costume, quando os meninos eram adolescentes, principalmente o Murilo, que é o filho mais velho acaba sendo sempre mais ousado, né? Porque ele é o primeiro, né? Às vezes ele vinha agradando, gente, ele vinha agradando, se ele passasse a mão no cabelo e me agradasse, imediatamente eu dizia: não tem dinheiro. Às vezes ele dizia assim: não era nem isso. Eu falava: que bom. Ele falava assim: era isso sim. E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso com o nosso Pai. Nós queremos apenas aquilo que Ele pode nos dar, mas nós não gastamos tempo nos relacionando com Ele. Às vezes a gente admira algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo, a gente diz assim: como aquela pessoa é bênção, como aquela pessoa é abençoada, como aquela pessoa é de Deus. O que nos diferencia dessa pessoa, queridos? O relacionamento dela com Deus. Quando você observa, quando eu observo, quando nós vemos alguém muito cheio do Espírito Santo, queridos, não foi de graça. Teve um preço. E o preço é e sempre vai ser, queridos, relacionamento. 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 Repara bem, você se parece muito com as pessoas que você convive todos os dias, as pessoas mais próximas sua. Eu também. Isso faz parte do relacionamento, a gente começar a nos parecer com aquela pessoa. Por isso que existem pessoas, irmãos, tão cheios do Espírito Santo, porque está muito perto do Pai, muito tempo passado com Ele.
Eu digo que lá em casa, eu tenho orgulho santo, porque os meninos, o Pito sempre trabalhou aqui em Lençóis, saía da minha casa antes das 7 da manhã, chegava às 7 da noite, a vida inteira. Então eu digo assim, que eu acabei ficando mais responsável pela educação e criação dos meninos, que eu ficava mais tempo com eles. Então é óbvio que eu fui a pessoa que mais orei por eles, que mais orei com eles. Então o exemplo mais forte que eles tinham mais próximo era o meu. E hoje eu vejo meus filhos orando e eu penso, puxa vida, parece com a oração que eu fazia. Por quê? Relacionamento. E eu vou falar uma coisa, até quem não é filho, mas convive muito com a gente, começa a fazer coisa igual a gente. E quando são coisas que levam a pessoa a Deus, o coração da gente fica tão quentinho. E é muito bom. Muito bom. Relacionamento, queridos. O pai queria relacionamento com esse filho mais novo. Mas o filho mais novo queria o que o pai podia dar para ele. Que não seja assim comigo e com você, queridos. Que a gente não se aproxime de Deus somente quando nós estamos querendo algo dele. Mas que a gente seja muito próximo do Pai, por amor a Ele, queridos. Quando o Vitor e Murilo vinha lá no nosso quarto, meio do Pito, e se deitava no nosso meio, agora acho que nem cabe os 4, né? Mas eles vinham só por vir. Era tão bom. Eles vinham só querendo o nosso amor, só querendo o nosso tempo, só querendo intimidade conosco. Era muito bom. Que a gente possa buscar nos aproximar do Pai somente por puro amor, por interesse de amá-lo e de ser amado por Ele, queridos. Às vezes, queridos, nós queremos paz, prosperidade, felicidade lá dentro do nosso lar, na nossa vida, mas tudo isso sem Deus não combina, queridos, não dá certo. Não tem como. E o pior, às vezes achamos que alcançamos vida eterna sem arrependimento. Não é possível, queridos. Isso nunca vai acontecer. O maior problema, queridos, voltando aqui à nossa parábola, daquele filho, não foi a distância geográfica do filho, estar separado geograficamente do pai, mas a distância que ele mantinha quando ele ainda estava na casa. Ou seja, a distância espiritual quando ele ainda estava na casa. E aí piorou quando ele partiu. Volto a dizer, queridos, uma pessoa pode estar dentro da igreja, vivendo muito, muito longe do Pai. E não é dá conta de ninguém, não é problema de ninguém, é prejuízo somente para quem age assim. Mas, queridos, mesmo não sendo da conta de ninguém, mesmo não sendo problema de ninguém, os sinais aparecem na vida daqueles que estão longe do Pai. Não é difícil, até para nós que somos seres humanos, perceber filhos que estão muito longe do Pai. Nós conseguimos perceber. E nos entristecemos por essas pessoas. Imagina o coração do Pai, queridos. Imagina o coração do Pai. Aqui na igreja pode haver pessoas que estão aqui dentro, mas estão muito longe do Pai. Alguns estão muito envolvidos com o trabalho, não têm tempo. Outros muito envolvidos em ganhar dinheiro ou gastar dinheiro, não gastam tempo com o Pai. E as preocupações com Deus, sempre ficando em segundo plano. Mas, queridos, a vida passa. Para mim, para você, para aquele que tem intimidade, para aquele que não tem intimidade, a vida passa. Mas muitos só conseguem perceber quando tudo começa a faltar. Como foi o caso desse filho. Segunda coisa que eu quero falar sobre isso. O pecado, ele sempre cobra um preço. Embora quando Satanás, ele nos tenta e nós caímos porque aquilo já está no nosso coração. Parece algo tão agradável, tão sem problema, mas cobra caro, tem um preço, queridos. O pecado sempre vai cobrar um preço. A única coisa que veio de graça, queridos, é a salvação.
porque alguém já pagou um preço caríssimo por ela, que foi o Senhor Jesus. Lucas 15:14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Será que se não tivesse vindo fome a esse país, se continuasse tudo bem, será que se esse jovem não tivesse passado necessidade, ele se lembraria do pai? Volto a dizer, infelizmente, muitos filhos só se lembram do pai quando falta alguma coisa. Quando falta saúde, quando falta dinheiro, quando falta paz nos relacionamentos, quando perde algo. E não deveria ser assim, queridos. Porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, tudo que não é buscar o Senhor, são as demais coisas. E se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, essas demais coisas que a gente luta tanto para ter, vão ser automático sobre as nossas vidas. Diz a palavra do Senhor que as bênçãos nos seguirão. Quando? Quando o nosso coração for completamente dele, inteiramente dele. Quando nós entendermos, querido, que o nosso relacionamento maior, principal, tem que ser com ele. O que ele pensa, a gente se preocupa tanto com o que as pessoas pensam. Mas nós deveríamos nos preocupar com o que Deus pensa. O jovem terminou cuidando de porcos e com tanta fome, desejando comer a comida deles. Imagina isso, queridos. Nós temos o maior banquete com o Pai, e quando nos afastamos dele, desejamos comer coisa que o inimigo oferece, queridos. Temos trocado a comida, que é a presença do Pai, por coisas tão fúteis, tão inúteis. O pecado, queridos, aquele jovem ficou sozinho, né? Por quê? Porque o pecado sempre promete liberdade, mas o que ele entrega, na verdade, é escravidão. Aquele jovem cedeu ao pecado, de ir para longe do pai, gastou tudo com as prostitutas, diz a palavra do Senhor. E depois ele se sentiu escravo, escravo da fome, escravo da miséria. O pecado, queridos, ele cobra um preço. E o pecado, queridos, ele escraviza. O pecado promete autonomia, mas ele termina entregando solidão. O pecado fez esse moço se afastar do pai, do irmão, da sua casa. Não é diferente na nossa vida espiritual, queridos, quando nós nos afastamos do Senhor e cedemos a nossa vontade ao pecado. Quantas pessoas, queridos, imaginam ou imaginavam que teria muito tempo para voltar para Deus, para voltar para a casa do Pai, para voltar para o Pai, e não tiveram? Não pode ser assim comigo, com você, queridos. Nós temos que estar prontos para o Senhor nos levar todos os dias. Eu não sei quando Jesus vai voltar para mim. O Wilmo já pregou muitos anos sobre isso. Você sabe que dia o Senhor Jesus vai voltar para você? Eu não sei que dia Ele vai voltar para mim. Mas seja o dia que for, nós temos que estar preparados. A palavra do Senhor diz que para primeiro vigiar, depois orar. Vigiar o quê? Os desejos malignos do nosso coração, querido. E o nosso desejo é sempre estar se afastando do Pai. É passar cada vez mais tempo no celular, cada vez mais tempo na TV, cada vez mais só falando mal, reclamando, murmurando, quando a palavra está dizendo que tudo isso não é para ser feito. Tudo isso nos leva para onde? Para perto do Pai? Não, queridos, para longe do Pai. Um coração arrependido, um coração grato nos leva para perto do Pai. Ninguém conhece o amanhã, só o Senhor. Cada dia distante do Senhor é um dia que não vai voltar mais. Não vai voltar mais, não tem como consertar. Não tem como, puxa vida, se eu pudesse.
Quem nunca disse, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e não teria feito aquilo? Normalmente acontece comigo quando eu falo demais, quando eu me meto naquilo que eu não fui chamado, como diz o Pito, pego o problema que não é meu. Sabe, queridos, eu tenho tentado usar uma estratégia diferente. Faz pouquíssimos meses. Quando eu vejo que eu estou querendo me compadecer de alguém, me meter no problema daquela pessoa, sem ser pedido, eu oro por aquele problema, eu oro por aquela pessoa. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Pelo contrário, eu posso piorar a situação da pessoa. Mas todas as vezes que nós colocamos uma pessoa diante do Senhor, que nós intercedemos por ela, queridos, ela é abençoada e nós não pecamos contra o nosso Pai. Quantas vezes deu ter que voltar atrás e o Pito dizer para mim, tá vendo? Por que você se meteu? Pede perdão, o Senhor nos perdoa, mas eu gostaria de não ter feito. Não tem como. Não tem como. Então, queridos, cada dia distante do Senhor não vai voltar, que a gente passe todos os dias da nossa vida muito próximo dele. Amém? Terceiro ponto, queridos, o momento mais importante da vida é quando alguém cai em si. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Essa aqui talvez seja a parte mais importante da parábola. Porque diz, caindo em si. Caindo em si, a hora que ele caiu em si, ele pensou, meu Deus, eu tenho um pai. Eu vou voltar. Eu vou pedir perdão para ele. Que eu tenho certeza que ele vai cuidar de mim. Que ele vai me alimentar. Ele só não esperava que ele seria tão bem recebido. Mas que ele sabia que o pai iria aceitá-lo de volta, ele sabia, porque é pai dele. Igualzinho conosco, queridos. Às vezes nós estamos passando algum problema, alguma luta, e a gente fala para o vizinho, fala para o colega, fala para o amigo, fala para o marido, fala para a esposa, fala para os filhos, fala para todo mundo. E não lembra de falar com Deus. Mas aí quando a gente cai em si, que nem esse filho, a gente volta para o pai. E é como se o pai tirasse com a mão aquilo que nós estamos sentindo. Esse filho precisou passar fome para voltar para o braço do pai. Às vezes nós não estamos passando fome, mas às vezes estamos passando nervoso. Estamos com enfermidade, que foi aquilo que nós passamos ou estamos passando, que tem gerado em nós. Por quê? Simplesmente porque não voltamos para o pai. Não colocamos nas mãos dele aquela situação. Queridos, o pai está pronto a todo instante, dia e noite. 24 horas por dia, todos os dias, para nos ouvir. Desde o momento que a gente acorda, Deus está lá nos esperando. E às vezes a gente levanta correndo, vai trabalhar e não fala com ele. Não, mas na hora do almoço ele vai falar. Não falamos também. Passamos a tarde toda, não nos lembramos. E à noite dormimos como se nada tivesse acontecido. E às vezes o pensamento fervilhando. Porque não somos próximos o suficiente de Deus para todos os dias já acordar, tendo um tempo com Ele. Antes de voltar para a casa do pai, queridos, ele voltou para ele mesmo. E ele se lembrou quem era ele. Todas as vezes, queridos, que nós não estivermos bem, nós temos que nos lembrar quem nós somos, queridos. Nós somos filhos. Nós temos um pai, o melhor pai de todos, que deu o único filho amado, querido, perfeito, sem pecado, para morrer no nosso lugar. Para, única e exclusivamente, que nós nos tornássemos filhos e filhas dele por adoção. Isso é o maior tesouro nosso, queridos. Tem que ser isso, sermos filhos do Pai, podermos voltar para Ele. Temos que voltar para o Pai. Temos que reconhecer, querido, todas as vezes que estamos em pecado, porque estar longe do Pai é pecado.
palavra do Senhor diz que é para nós meditarmos na palavra dele dia e noite. Só aí, se não meditarmos na palavra do Senhor todos os dias, já estamos em pecado. A palavra do Senhor diz que não é para andarmos ansiosos, mas é para colocarmos tudo diante dele, as nossas petições, com ação de graças. Por que ele manda colocar diante dele com ação de graça? Por que é para pôr diante dele já agradecer? Porque pela fé, queridos, a gente tem que colocar na mão do Senhor, tendo certeza que ele vai fazer. Já agradecer. Eu tenho certeza que meu Pai vai me dar, eu já agradeço. É isso que a palavra do Senhor está fazendo. Mas nós andamos muito ansiosos pelas coisas, quando não colocamos diante dele, que é a ordem dele. Está na palavra, está escrito. Queridos, mas eu vou dizer para você, para saber o que está escrito, tem que ler. Como que na hora da aflição ou da tribulação, nós vamos poder usar a palavra, se nós não conhecemos a palavra? Tem que conhecer, queridos. E é tão gostoso conhecer a palavra, queridos, porque a palavra do Senhor, ela é luz e lâmpada para os nossos caminhos. Ou seja, mesmo que a gente esteja andando no lugar de trevas, a luz está conosco. O filho reconheceu onde ele estava e lembrou da casa do pai. E ele disse: vou voltar. E voltou. Toda transformação começa quando alguém permite que o Espírito Santo mostre a sua verdadeira condição. E o Espírito Santo mostrou para aquele filho: você está perdido aqui onde você está. Volta para o teu pai. Toda transformação na minha e na sua vida, queridos, ela só vai acontecer quando nós permitirmos que o Espírito Santo que habita em nós mostre a condição que nós estamos. Existem pessoas que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente morrendo. Que o culto dessa noite, queridos, possa ser um momento em que alguém caia em si, ou que muitos caiam em si, em nome de Jesus. Quarto ponto, queridos: enquanto há vida, há oportunidade de voltar. Ou seja, todo instante, estamos vivos, temos oportunidade, estamos fazendo algo que nos leva para longe do Pai, estamos vivos, há oportunidade de voltar. Lucas 15, 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, queridos, nunca deixou de esperar aquele filho, nunca. Todos os dias ele olhava para o caminho. Será que meu filho vai voltar hoje? Será que meu filho está voltando? E quando ele viu o filho ao longe, ele correu ao seu encontro, antes mesmo de ouvir qualquer explicação. Às vezes nós, como mãe, como pai, principalmente mãe, e o filho vem, quer contar o que fez errado, a primeira coisa que a gente faz: chama atenção, dá um pequeno sermão. Depois a gente recebe. O pai não, queridos. Ele nos recebe. Ele nos perdoa. E depois ele nos corrige. E é maravilhoso, queridos. E é maravilhoso. Se hoje você está percebendo que se afastou de Deus, não importa o quanto você caminhou para longe. Não importa, queridos. Para Deus não importa se caminhou um pouquinho longe, se caminhou muito longe. Não importa. Um passo em direção ao Pai é suficiente para que Ele corra ao seu encontro, para que Ele corra ao meu encontro. Um passinho, queridos. Diz a palavra do Senhor aqui que aquele pai correu ao encontro do filho. Quando ele viu o filho voltando. Assim é o nosso Pai. Ele corre, queridos, ao nosso encontro. Quando nós decidimos voltar arrependidos. Sabe por quê, queridos? No final das contas, o que o Pai procura não são filhos perfeitos. São filhos arrependidos. Mesmo porque se ele for procurar filho perfeito, ele nunca vai achar. Mas nós podemos ser filhos arrependidos. O quinto e último ponto:
A eternidade, ela é celebrada quando um filho volta para casa. Aquele pai precisava celebrar, queridos. Ele tinha que celebrar, porque o filho voltou para casa. Lucas 15, do 22 ao 24. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Queridos, a festa no céu quando um pecador se arrepende. O Pai festeja, queridos, quando nós estamos longe dele, voltamos para perto. E como eu disse, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas longe do Pai. Cada pessoa que volta para Cristo experimenta uma restauração aqui na terra. Se eu perguntar para você, o que Deus restaurou na sua vida quando Ele entrou nela? Você vai dizer tantas coisas, eu tenho certeza, porque foi assim na minha vida. Foi assim na minha vida. Aqui nessa terra nós experimentamos isso, restauração nas nossas vidas. E também, querido, nós recebemos a esperança eterna na presença de Deus. Vamos passar uma eternidade com Ele. Afinal, o maior milagre não é uma cura física. Embora muitas vezes a gente precise de cura física quando estamos enfermos. Mas esse, queridos, não é o maior milagre. O maior milagre é um pecador se reconciliando com o Pai. E eu comentei hoje cedo, vou comentar novamente. 2 summits atrás, que nós temos summit aqui uma vez por mês no Tadel. Uma mulher que ministrou, uma cristã, que se eu não me engano, com 16 anos ela ficou paralítica. E foi para uma cadeira de roda. E ela demorou muitos anos para entender que aquela condição dela fez ela ganhar muitas e muitas vidas para Jesus. E aí ela terminou o summit dizendo assim para nós, que ela entendeu que existem muitas outras coisas que são mais importantes do que andar, que era ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Queridos, o maior milagre não é ser curado fisicamente. O maior milagre não é conseguir aquela casa que a gente quer, aquele carro, aquele emprego. O maior milagre, querido, é e sempre vai ser a nossa reconciliação com o nosso Pai. Nós estarmos na presença dEle diariamente e sermos íntimos dEle. E para nós concluirmos, queridos, nessa parábola existe, a gente pode enxergar 3 personagens e não 2. Embora eu tenha explorado bastante 2, mas aqui existem 3 personagens. O filho mais novo representa quem desperdiçou a vida. Desperdiçou. O mais velho, queridos, representa aquele que estava na casa do pai, mas com o coração muito distante. Tanto estava distante do pai, que ele não sabia que tudo que o pai tinha era dele também. E que se ele quisesse algum dia festejar com seus amigos, ele poderia ter feito. Afinal de contas, tudo que o pai tem é dele também. Ele não sabia isso porque ele morava naquela casa, mas ele não estava próximo do seu pai. O coração dele estava muito longe do coração do pai. E o pai, terceiro personagem, que representa Deus, aquele que continua esperando. Qual personagem será a gente se identifica? Com o filho mais novo ou com o filho mais velho? Tomara com nenhum dos dois, né, querido? Tomara que a gente seja aquele que está próximo do pai. Deus continua olhando para a estrada, queridos. Deus todos os dias está olhando e nos chamando. Mas uma coisa é muito clara: ninguém sabe ainda quantos amanhãs terá. Então, qual é o dia de voltar para o Pai? Hoje. Mas eu não me desviei. Se o seu coração não está próximo do Pai, você está longe do Pai, mesmo sem estar desviado da casa do Pai. Por quê, queridos? Porque o maior desejo de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. E Ele sabe, queridos, quando nós vamos nos afastando dEle, o perigo de estar cada vez mais próximo de perder a salvação é muito grande. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos encontrem o caminho de volta para casa. E eu ouso dizer, o caminho de volta à intimidade com o Pai, o caminho de volta para o coração do Pai.
Para a gente encerrar, Lucas 15, 24, somente a parte A. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu não sei se há alguém aqui que está morto espiritualmente, vivo fisicamente e morto espiritualmente. Mas se houver, queridos, hoje, nesse exato momento, é o momento de você voltar o seu coração para o Pai. Que nesse culto, muitos experimentem a alegria de voltar para o Pai e a